Nós vamos para a cidade de Breves, na ilha do Marajó, no Pará. Eu vou conversar com Iria Chocron, coordenadora do projeto Marajó Sefarade, que estuda a presença de judeus marroquinos no Amazonas. Museu Judaico do Rio de Janeiro também, e Biblioteca Hebraica de Juiz de Fora. Segundo informação dela, esse projeto é filiado ao Centro Israelita do Pará. Além de pesquisa, ela escreve para várias revistas judaicas sobre as famílias judaico-marroquinas. E eu sempre falo aqui, vocês que me acompanham há 27 anos aqui sabem que minha família materna veio exatamente do Marrocos, Sefaradi. É, ela também fala sobre as famílias, assim, além de realizarmos mensalmente no canal do YouTube. Ela é historiadora, professora da rede pública, estadual e municipal e mora, como eu disse, na cidade de Breves, no Marajó. Hoje de noite, inclusive, eu vou ser entrevistado no YouTube dessa organização. Como é que houve esse contato entre nós dois? Esse lado, Iria, é importante, eu quero dizer isso mais para os ouvintes, foi extremamente importante na minha formação cultural judaica. Por quê? Meu pai emigrou da Hungria, judeu askenazi, e minha mãe, filha de pai e mãe sefarades de Marrocos, que se estabeleceram aí na Ilha do Marajó. E durante quase toda a minha infância e juventude, eu convivi muito mais com o lado da mamãe, porque do lado de meu pai só tinha meu pai. Os parentes dele estavam todos na Hungria. Somente em 1956, quando houve aquela revolta contra os soviéticos pela Hungria, duas tias, dois primos e um tio meu vieram para aqui. Então, aí houve mais essa confluência. Mas no dia a dia da minha infância, da minha juventude, a gente falava, a gente comia as comidas do norte. Minha avó, minha mãe, meu tio, Solon, falavam raquitia. E, portanto, é uma coisa muito forte na vida da gente. E quem me colocou em contato com ela, com a professora que eu vou conversar agora, foi um grande médico de renome internacional, Dr. Sérgio Simon, oncologista. Eu encontrei com ele por acaso. Eu conhecia ele porque ele, em 1988, ele diagnosticou o câncer de meu pai. E eu estava assim num clube social e aí acabei batendo com ele e eu disse: vem cá, você é Sérgio Simon, médico oncologista? Ele disse: sou sim. Bom, aí começamos a conversar e veja a coincidência. O pai dele é alemão, a mãe dele, sefarade do norte do Brasil. Aí foi, a conversa foi, e eu estou muito interessado em conhecer cada vez mais essas histórias. Então, seja. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com você. Eu quero que você conte para a gente um pouco como começou essa vinda dos judeus marroquinos para. Vários fatores econômicos, sociais, políticos, religiosos, mas principalmente eles queriam ter uma vida melhor, né, do que eles viviam no Marrocos da época.
Século XIX, você tinha nas Melais marroquinas, que é aqueles bairros segregados de judeus que o governo marroquino, que era então muçulmano, né? Sempre foi, na verdade. E então eles segregavam os judeus nas Melais. Fechavam, e isso em quase todas as cidades, Tetuã, Tanger, Fez, Marrakech, em quase todas. Então, esses judeus se sentiam segregações devido ao fato de que, por conta deles serem judeus e o governo muçulmano e a maioria do povo marroquino ser muçulmano, então havia certo mal-estar vez por outra. Mas, sobretudo, o principal motivo da vida de judeus marroquinos para cá foi quando Dom João VI abriu as portas do Brasil às nações amigas, incentivados a vir para cá, para a Amazônia, devido ao ciclo, já no finalzinho do século XIX, o ciclo da borracha. Claro que antes, no início do século XIX, você tem uma Amazônia quase inabitada, né? Então, muito realmente atrativa para se enriquecer famílias, pessoas que querem trabalhar nesse ramo, né? Da extração da borracha. Então, eles se sentiram extremamente incentivados pela liberdade religiosa aqui na Amazônia, no Brasil, naquele momento, e também pela uma espécie de promessa que a Amazônia tinha, né, de enriquecimento rápido com a riqueza da borracha. Interessante isso, né? Porque nessa época, Nero, e como é que eles se concentraram exatamente? E até hoje existe uma colônia forte, judaica, numerosa na Amazônia, Ilha? Como eu falei no início, né, a Amazônia ela tinha essa atração por ter um povo bem tolerante, né? Você tinha o ciclo da borracha, que fazia com que as pessoas que queriam trabalhar nos matagais, digamos assim, na floresta, tivessem êxito logo. Então, a primeira leva de judeus marroquinos que veio para a Amazônia, por volta de 1850, esses judeus marroquinos que enriqueceram com o boom da borracha, eles voltavam para o Marrocos no início do século XX já muito bem sucedidos. Eles iam buscar as famílias deles, né, para se estabilizar aqui na Amazônia. Então, o Sudeste, o Sul, não era tanto uma promessa de enriquecimento rápido quanto a Amazônia naquele momento, né? Repito, porque justamente pelo enriquecimento, pelo enriquecimento da Amazônia, no ciclo da borracha, isso fazia com que eles tivessem o sonho da terra da promissão. A Amazônia seria uma nova terra da promissão, como fala o escritor Samuel Benchimol, Eretes Amazônia, né, a terra da promissão. Então, a Amazônia era algo de promessa mesmo para eles, de desenvolvimento. Haja vista que esses judeus, quando eles vinham para cá, eles pensavam em fazer fortuna, mas, sobretudo, a fortuna que eles pensavam não era só pilhar dinheiro, mas era você ter boa sorte, né? No sentido renascentista, de você ter valores, ser valorizado nessa nova terra, já que no Marrocos eles encontravam certa dificuldade para isso. Engraçado, meu avô materno, Salomão Melulo. Você sabe que até hoje, por exemplo, Iria, muita gente, meu nome, meu avô brasileirou o nome, né? Passou a ser Melo. Então, meu nome é Mário de Melo Kertes. As pessoas sabem que eu sou judeu, mas viram assim, mas sua mãe não era judia, não. Eu disse, você está enganado. Minha mãe era até mais judia do que meu pai, por causa disso. Então, meu avô Salomão veio de Tanger. Minha avó Raquel Aferiati veio de Mogador também. Tem até fotos dele aí. Cadê? Vamos botar aqui no vídeo fotos de meu avô. Olha aí. Ah, eu acho essa foto linda. Isso é uma riad, né? Em Tanger. Explique pra gente o que é isso, Iria, que muita gente não sabe, por favor. Caiu a conexão? Oi? Ah, Não estou sim. ouvindo. Tá ouvindo, Iria? Só um pouco. Agora sim, agora eu voltei a ouvir. Ah, sim.
Explique aí o que é esse local aí que ele está. O local do seu avô, Sim. porque eu ia te falar, o meu aqui atrás é a terra quando o seu avô veio para cá, é São Sebastião da Boa Vista, É. onde ele se estabeleceu. Mas a da foto é uma riad, que eram casas muito comuns, comuns lá no Marrocos, né? E eles construíram a riad, era uma casa típica marroquina, que tem ainda, né? Existem muitas. Um pátio no meio da casa, né? E das laterais, quartos, sala. Então, era uma espécie de mini palácio. Sempre eu acho lindas as riades. Eles gostam muito de enfeitar com plantas, pilares, como você está vendo aí, e todas essa arte marroquina, né? Tem agora E ele outra. tá, e ele tá vestido tipicamente, É. como marroquino de Tanger. É. Tem foto E aí de. ele veio para cá. Então, de Tanja, que vocês viram a foto, ele veio para cá, para essa cidade, aqui atrás, São Sebastião da Boa Vista. Então, ele veio de Tanger, entrou por Belém, né? Já vou fazer o trajeto dele. Entrou em Belém e veio se estabelecer aqui no Marajó. Então, de Belém para o Marajó, você tem mais ou menos umas 15 horas de viagem. E da época era, eu acho que muito mais, porque hoje você faz uma viagem de barco de Belém para o Marajó, você pega mais ou menos 12 horas de barco, né? O que é muito comum aqui na minha região. Agora, no século XIX, quando o Salomão Melu veio para cá e se estabeleceu em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, obviamente a viagem era muito maior. Então, as horas eram enormes, devia ser mais ou menos umas 24 horas até chegar no Marajó. Iria ter uma coisa interessante que é o seguinte: como não havia. Meu avô se casou, minha avó tinha 14 anos incompletos. Não havia registro civil. Então, meu avô escreveu uma carta para os pais dele, comunicando o casamento. E minha avó guardou essa carta, eu tenho até ela até hoje no original, e dizia: aqui é minha Ketubá, aqui é que eu provo que eu era casada com ele, porque não havia nenhum outro registro. Tem uma Sim. foto aí de minha avó também. Cadê, Daniel? Raquel Aí, Aferiates, né? aí. Não, É, não, ela muito aí. bonita essa foto. E tem outra foto aí de vovô também já com trajes civis. Cadê? Aí ele aí. É. Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles tinham que colocar esse traje mais civil para estar, né, digamos assim, mais apto para se locomover na sociedade. Então, as indumentárias, as vestimentas marroquinas foram deixadas para trás, infelizmente. Então, eles vestiam o paletó, né, gravata, e aí eram civis brasileiros já. Agora, eu queria que você contasse mais aí esses estudos seus, como é. Fale, eu estou querendo é Os o. meus estudos. Sim. Os meus estudos eles começaram por conta da minha própria família, que é judaico-marroquina também. Meu avô é Abraham Chocron, Morluf Chocron, ele veio para cá, para o Marajó também, e ele se estabeleceu no finalzinho do século XIX, né? Aqui em Breves, que é a cidade onde eu moro. Eu coloquei a São Sebastião da Boa Vista, mas ela fica o quê? Umas 10 horas de Breves. Então, o meu avô veio para cá e quando eu fiz universidade, especialização, eu tinha que encontrar um tema, né, para o projeto. E aí eu falei para o meu professor, eu quero falar dos judeus, isso em 2002. Então, eu resolvi escrever, primeiro por um projeto universitário, e depois eu comecei a escrever e fazer reportagem com pessoas que tinham vindo para cá também. A gente teve várias famílias, Atias, Botebol, Sarraf, nós tivemos Bacessat, Azancote, Pérez, enfim, uma infinidade de famílias aqui no Marajó. Então, eu comecei a pesquisar mais e mais nos cartórios daqui, e encontrei e comecei a escrever. Quando veio, e aí eu produzia trabalhos aqui nas escolas onde eu trabalho, eu
fiz série na TV local também, fiz documentário para a TV Breves. E também, quando veio a pandemia, ano passado, eu resolvi, na quarentena, escrever para as revistas judaicas. É o caso aqui da Devarim, que conta a história completa, né, tem uma matéria grande aqui sobre os judeus do Marajó, e também um suplemento bem pequenininho da Amazônia Judaica. Você vê aqui a capa, é a minha filha, que serviu de modelo. Ela está vestida de marroquina. E contei essa história nessas revistas e montei um canal, comecei a fazer lives para as pessoas saberem da história. O doutor Sérgio Simon, que você citou aí, um grande amigo meu, se interessou, porque ele tem raízes também no Marajó, aqui em Gurupá. Isso. E aí, então, a gente montou uma equipe que você agora faz parte, que é os Hebraicos da Amazônia. Iria, me explique o seguinte: quem quiser conhecer mais essas histórias, né, dos judeus sefarades aí na Amazônia, você recomendaria que tipo de material, canal, livros? Ajude a gente aqui a conhecer essa história fantástica. Tem o livro do Samuel Benchimol, Eretz Amazônia, é um livro que virou até obrigatoriedade para quem se interessa pelo assunto. Nós temos o nosso canal também no YouTube, as lives elas são direcionadas à história de judeus marajoara, judeus amazônicos. Nós contamos a história de líderes judaicos, como, por exemplo, vou falar aqui do avô do Dr. Sérgio Simon, o Major Eliezer Levi, que foi um dos primeiros sionistas na Amazônia e que fez propaganda sionista e ele tinha adeptos, né? Tinha jornal, o Kol Israel, então ele conscientizava os judeus daqui da Amazônia sobre a necessidade de se criar um Estado de Israel. Isso em 1918. Então ele tem uma literatura vasta, o Major Eliezer Levi, um trabalho vasto sobre o sionismo. Ele, Davi José Pérez, que é um literato também, um dos primeiros sionistas, junto com o Major Eliezer Levi. Então, alguns autores dizem que o sionismo, aqui no Brasil, surge primeiro na Amazônia, depois para o resto do país. Então, além do Samuel Benchimol, você pode acessar as revistas, né, aqui na Amazônia Judaica, o suplemento, na Devarim, que está bem mais completo, a Devarim, que é a revista da Sinagoga Ari, e o nosso canal, claro, né? Como eu falei, o canal ele tem várias lives contando as histórias desses judeus que vieram do Marrocos para a Amazônia e, consequentemente, para o Marajó. Eu só queria dizer rapidamente que quando eles chegavam na Amazônia, eles, em Manaus e Belém, né, que são as duas principais capitais, eles se interiorizavam, eles adentravam os rios, criavam vilas através do comércio de regatão, chamados regatões. Então, eles pegavam um barquinho pequeno, o dono do comércio dava mercadoria para eles iam adentrando os rios da Amazônia, por isso que eles chegavam aqui no Marajó, fundavam vilas, São Miguel dos Macacos, Rio Ituquara, que é a família Tias, Jaburuzinho, Jacarezinho, enfim, são uma infinidade de rios que eles adentravam, que eram assim uma jornada incrível. Eles eram extremamente corajosos de fazer isso em pleno final do século XIX, né, quando tudo era muito precário, quando a Amazônia não era tão assim, né, explorada. E eles adentravam e vendiam as suas mercadorias e faziam concorrência com os nordestinos que aqui moravam, né, que eram grandes comerciantes. Então, eles começaram a incomodar. Mas essa história é maravilhosa e alguns deles cansavam de ser regatão porque era bastante perigoso também. E aí eles se fixavam em vilas, no caso aqui, São Sebastião da Boa Vista, né, da sua família, São Miguel dos Macacos, a minha também, meu avô se estabilizou por lá, cansou de ser regatão, né, já estava perigoso demais, e faziam comércio, né, viviam do comércio, já não tanto com o comércio da borracha, né, mas outros ramos. Ontem, por exemplo, eu estava entrevistando o senhor, que ele conheceu a família Tias, e os Atias tinham canaviais por aqui, pela minha cidade, né? Então, algo inédito, porque geralmente a maioria dos judeus eles lidavam com o comércio ligado à economia da borracha. Alguns saíam disso, mas a maioria ficava com o comércio da
das bolas de borracha. Mas me surpreendeu, eu vou contar aqui em primeira mão, né, nessa pesquisa recente, que ele disse não, havia muitos canaviais e eles viviam de vender cachaça no mato, né, assim, para os ribeirinhos. Isso me surpreendeu bastante. Iria, existe ainda uma grande colônia de judeus na Amazônia? Existe, existe. Nós temos, na Amazônia, nas capitais, nós temos o Centro Israelita do Pará, que tem uma comunidade bastante grande. Em Manaus também, com o Comitê Israelita do Amazonas, né, que coordena a comunidade de Manaus. Mas aqui no interior, falando pelo interior, o que nós temos são descendentes que são assimilados. A maioria são assimilados, já são cristianizados, né, se misturaram ao povo local, casaram com caboclas, e se assimilaram, mas o que a gente tem muito são descendentes com sobrenomes judaicos. Botebol aqui na minha cidade, Sarraf, por exemplo, mas são todos cristãos. É, se eu quisesse ir em São José da Boa São Vista, Sebastião? São Sebastião da Boa Vista, como é que eu poderia sair de Salvador? Como é que eu chegaria até aí, Iria? Olha só, tem um avião para Belém, de É, Belém você tem barco e catamarã, a gente chama de catamarã, que são as lanchas que são mais rápidas. Em menos de 6 horas você chega ao seu local, aqui no Marajó. Então, é. de Belém, você sai dessa lancha. Então, veja só, de Belém são 3 horas para São Sebastião da Boa Vista de lancha, porque São Sebastião não tem aeroporto. Só Breves, aqui no Marajó, que é a minha cidade aqui, tem aeroporto, mas São Sebastião não tem. Então, só catamarã, que é essas lanchas, né, mais velozes, e o barco, que aí o barco já é um pouco mais lento, né? O barco que tem aquelas gaiolas que você ata a rede, vem dormindo. Aí na região do Marajó todo, tem ainda sinagoga? Não, não, nós não temos sinagoga. Nós não temos sinagoga, infelizmente. O que temos, quem ainda professa a fé judaica tem que ir para Belém. E Belém tem 3, 4 sinagogas, né? A mais antiga é a Sha'amaim, e tem a Eshel Abraham também. As duas mais antigas, né? E tem outras também. Mas o interior, infelizmente, não tem. Mas assim, o que eu quero dizer é que, mesmo eles no interior, morando não em tão cidades quanto essa que está aqui atrás de mim, a maioria deles morava em casebres, na beira do rio mesmo. Então, a casa de um judeu para outro judeu era muito distante. Quando vinha, por exemplo, Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, eles se encontravam no trapiche da casa de alguém. Por exemplo, o seu Isaac, José Atias, ele fazia o Rosh Hashanah à maneira dele, à maneira deles. Então, eles tinham que encontrar mecanismos para poder adaptar o judaísmo à Amazônia, né, ao cotidiano da Amazônia. O que era, por exemplo, no Pêssar, você não tinha que comer pão, então vamos comer a tapioquinha, né? Então, eu fazia o pirarucu em vez de peixe, de carpa, né? Era o pirarucu, enfim, então era assim que eles viviam, mas era muito difícil ser judeu na beira do rio. Em relação à Raquitia, uma linguagem bastante usada pelos judeus sefaraditas do Marrocos, existe algum registro? Ela é falada ainda de alguma forma ou não? Ela é falada assim. Ela é falada, mas nos lares. Assim, é uma linguagem na qual ela é muito doméstica. Então, eles falam muito entre eles, na sinagoga, entre eles, e no lar. Agora, assim, no cotidiano, no trabalho, com outras pessoas e tudo, eles não falam, não. Mas no cotidiano, em casa, sim. Especialmente em Belém. Belém tem uma comunidade que ainda usa o Raquitia muito. Você sabe que eu tenho um fascínio pela Raquitia, porque minha infância e Olha, adolescência toda, minha avó falava, minha mãe, meu tio, né? E meu irmão mais velho, Carlos, que mora em São Paulo, que é o patriarca da nossa família, ele estuda muito isso, tem livros e conta histórias fantásticas. Por exemplo, ele
estava com dificuldade, tinha um neto dele que nasceu em Madrid, porque a filha estava estudando lá, e queria fazer o brício, a circuncisão do filho. E procuraram a sinagoga, mas aí não estava com dificuldade e tal, tal. Aí meu irmão Carlos, ele procurou saber, vem cá, quem é o rabino aqui? Disse, ele é marroquino. Ah, tá certo. Aí ele foi na sinagoga, o rabino passou por ele, assim, por acaso, ele começou a falar em raquitia. Na mesma hora, o rabino disse: senta aqui que a gente vai resolver tudo da melhor maneira. É uma coisa que está tão, sabe, impregnada em mim, assim como minha infância, da mesma forma que o açaí, que era uma coisa, O hoje açaí, o mundo todo conhece açaí, mas você sabe, sim. aqui aconteceu uma coisa extraordinária, que na Bahia não tinha açaí, não tinha. Mas minha mãe descobriu que tinha um jardim botânico do governo que tinha um pé de açaí. Aí ela foi lá e descobriu um senhor italiano, Eduardo, senhor Eduardo, me lembro bem dele, e disse: vem cá, será que é possível você arranjar? E toda vez que estava na época do açaí, ele levava, mamãe ia lá, minha avó botava numa bacia grande e ficava fazendo aquele suco Amassava. fantástico. É um suco delicioso. É minha infância, minha vida, rapaz. É uma ligação fortíssima com isso tudo, esses É, costumes todos. sobre Rakiti, o Samuel Benchimol tem uma história, eu vou te contar rapidamente. Conte, não A precisa dona ser Sol rapidamente, Mendes. não, pode contar. Oi. Dona Sol Mendes era uma judia da beira do rio também, lá de Parintins, uma cidade menor até do que Parintins, eu não lembro exatamente o local. Era bem interiorzinho, então ela morava na beira do rio isolada, né? Ela e mais alguns filhos, eram só homens, filhos homens. E o marido tinha morrido. Então, aqui na Amazônia, por mais que tenha sido uma terra tolerante com os judeus, havia, obviamente, momentos em que o povo se exaltava, né, e vinha o tal do antissemitismo religioso, né, que é aquela coisa de, principalmente na Sexta-feira Santa. Aí dizia, olha, os padres locais diziam, olha, Sexta-feira Santa, vamos malhar judeu porque eles mataram Jesus. Isso. E aí, então, eles sofriam muito na beira do rio com isso. Era o chamado mata-judeu, que era um fenômeno bem amazônico. Aconteceu aqui no Marajó, em Cametá, perto de Belém, enfim. Então, teve todos os lugares aqui da Amazônia. Então, desses mata-judeu, a gente tem a Dona Sol Israel sozinha e vem uns bandos de homens com teçado, com paus para bater nela e nos filhos, né? E aí eles desembarcam no trapiche dela e entram, invadem a casa, e ela pega o teçado e decepa a mão de um dos invasores. E aí então ela grita em Raquitia, que venga los outros. E aí eles ficaram com medo, pegaram a canoa deles e voltaram, né, os outros que sobraram. Então ela é considerada uma judia valente aqui da Amazônia, Dona Sol Mendes, que usava muito Raquitia em casa também. E nessa ocasião usou, né? Então essa frase que venga los outros ficou muito famosa aqui na Amazônia. Na realidade, Raquiti é uma mistura de árabe com espanhol, não é? É, árabe, hebraico e É espanhol. árabe, hebraico e espanhol, exatamente. Eu me lembro, minha avó dizia: vá maclear, vá comer. Não é? Vai comer. Ela era diamantada. A sua avó era diamantada, não é? Tem a palavra diamantada, que é uma pessoa de virtude. Exatamente. Pois é, você sabe, eu espero que esse contato. Hoje nós vamos nos encontrar às 7 da noite, não é isso? No seu canal? Vamos nos encontrar às 7 horas da noite pelo canal do Marajó Serfadi. Aí eu vou entrevistá-lo. Vamos falar mais da sua família, família Melo, Melu, e vamos falar de outras famílias também que aportaram aqui junto com os Melus. Maravilha, viu? Um prazer enorme. Você não pode imaginar a Prazer alegria que eu também. estou tendo, viu? E a gente se encontra até mais tarde e espero que a gente volte a conversar muitas outras vezes, viu? Sim, sim, tem muitas coisas para te informar ainda. Isso é muito pouco que eu falei aqui, tem muita coisa ainda. E eu quero saber tudo.
Muito obrigado, viu? Um abração para você, bom Um dia e até abraço. mais tarde, viu? Até mais Tchau. tarde. Bom dia.